Imagina só a cena: uma pista de aeroporto coberta por um nevoeiro tão, mas tão denso que a visibilidade é quase zero. Duas das maiores aeronaves do mundo estão ali, taxiando, completamente invisíveis uma para a outra. Em poucos minutos, uma falha catastrófica vai acontecer. Só que não vai ser uma falha de motor, nem de nenhum sistema mecânico. Vai ser uma falha de palavras. Pois é, na aviação, se comunicar não é só conversar, é um sistema de segurança e um dos mais críticos que existem. Cada palavra, cada número, até a pausa que se faz, tudo tem um peso enorme. Vamos mergulhar nisso para entender como a linguagem se tornou, de fato, o pilar invisível que sustenta toda a segurança aérea global. Para a gente ter a dimensão da importância dessa comunicação padronizada, a gente precisa voltar no tempo, lá para 1977, e olhar de perto o desastre que mudou a aviação para sempre, a colisão em Tenerife. 583. Esse número, ele representa as vidas perdidas no acidente mais fatal da história da aviação. E o mais chocante é que a causa principal não foi o tempo ruim, não foi uma falha no avião, foram palavras, palavras mal interpretadas. A tragédia toda se desenrolou em pouquíssimos minutos. Olha só, às 5h05 da tarde, com o aeroporto lotado e a visibilidade horrível, a tripulação da KLM recebeu autorização para sua rota de voo. Mas, e aqui está o ponto crucial, não recebeu autorização para decolar. 1 minuto depois, o capitão, já impaciente, falou para a torre uma frase super ambígua: "Estamos na decolagem". A torre entendeu isso como se eles estivessem começando a correr na pista, e no exato momento em que a torre tentava esclarecer a situação, a tripulação da Pan Am, que ainda estava na pista, falou no rádio ao mesmo tempo. Isso gerou uma interferência, sabe? Um chiado que simplesmente bloqueou a mensagem que poderia ter evitado tudo. Às 5h07, a colisão foi inevitável. A lição de Tenerife foi, sem dúvida, brutal. Mas foi ela que forjou um sistema completamente novo. Daquela catástrofe nasceu uma linguagem universal, pensada do zero para eliminar qualquer ambiguidade e, claro, para salvar vidas. E essa linguagem é a fraseologia da ICAO. Pensa nela como se fosse um escudo invisível da segurança na aviação. É um conjunto de termos e procedimentos super rígidos que não deixam nenhuma margem para interpretação. Ela foi criada com um único objetivo: garantir que um desastre como o de Tenerife nunca mais acontecesse. Então, por que essa padronização é tão vital? Bom, ela basicamente evita os piores cenários possíveis. Garante, por exemplo, que um avião gigante como o A380 tem espaço de sobra para não afetar aviões menores com a sua turbulência. Ela também previne que um piloto pouse na pista errada quando tem duas pistas funcionando lado a lado. E, talvez o mais importante de tudo, ela estabelece uma regra de ouro: ninguém decola sem ouvir as palavras exatas, claras de autorização. Agora vamos analisar um pouco mais a fundo o que torna a comunicação fora do padrão algo tão perigoso, usando os exemplos bem concretos. Esse comparativo aqui mostra tudo de forma perfeita. De um lado, a frase "Ok, estamos na decolagem". É uma afirmação que pode significar "estamos prontos para ir" ou "estamos indo agora". É totalmente ambíguo. Do outro lado, a frase padrão: "Autorizado decolar, pista, número". Isso é uma ordem, é direta, é clara, vem do controle de tráfego. Não tem como interpretar de outro jeito. A primeira frase ajudou a causar uma catástrofe. A segunda a teria evitado. Simples assim. Outro mecanismo que é essencial é o chamado readback/hearback, que a gente chama de cotejamento. É um sistema bem simples, mas muito poderoso. Funciona assim: o controlador dá uma instrução, o piloto repete essa instrução palavra por palavra e o controlador confirma que ouviu a repetição certinha. Esse ciclo garante que a mensagem foi recebida e, mais importante, entendida perfeitamente. Lá em Tenerife, esse ciclo falhou. Ok, mas como esses princípios que a gente aprendeu lá em 1977 valem para os dias de hoje? Bom, eles são a base para prevenir os principais riscos da aviação moderna, todos os dias. Uma das maiores ameaças que existem hoje é a tal da incursão em pista. Basicamente, é quando tem alguma coisa ou alguém na pista que está em uso, mas sem autorização para estar ali. Tanto a ICAO quanto a FAA, que é o órgão de aviação dos Estados Unidos, classificam isso como um dos 3 maiores riscos globais na aviação. E não é para menos, né? O potencial para uma colisão em alta velocidade é gigantesco. E o que causa essas incursões? Bom, quase sempre uma falha de comunicação. Um piloto que entendeu errado uma instrução de táxi, um controlador que está sobrecarregado e autoriza 2 aviões para o mesmo lugar,
ou até um veículo de serviço que entra na pista sem coordenar direito. Cada uma dessas falhas poderia ser evitada com uma comunicação padronizada e clara. Outro risco crítico é a perda de separação. Isso acontece quando dois aviões no ar chegam mais perto um do outro que a distância mínima de segurança permite. A gente tem o exemplo trágico da colisão no ar sobre Uberlingen, em 2002, onde falhas de comunicação e de coordenação entre os controladores levaram a um desastre terrível. E o que é bem interessante aqui é que a grande maioria das causas de perda de separação tem sua raiz em erros de comunicação. Um mal-entendido sobre uma altitude, uma instrução de direção que foi executada de forma errada, uma falha na hora de passar o controle de um avião de um setor para outro. De novo, a gente vê que a clareza na comunicação é a chave para a segurança. No fim das contas, fica bem claro que o impacto dessa linguagem universal na segurança aérea do mundo todo é algo profundo, é inegável. Essa fraseologia da ICAO é muito mais do que um manual técnico, sabe? Ela é a base da confiança. É o que permite que um piloto brasileiro se comunique sem nenhuma falha com um controlador de tráfego aéreo lá no Japão, superando qualquer barreira de cultura ou de idioma. É o que garante que, mesmo numa situação de muito estresse, a mensagem mais importante seja passada e entendida perfeitamente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão para o futuro. Conforme a tecnologia avança e as cabines dos aviões ficam cada vez mais automatizadas, qual vai ser o papel da comunicação humana? Será que a clareza entre as pessoas vai se tornar ainda mais crucial para supervisionar todos esses sistemas? Ou será que a tecnologia vai diminuir a importância dessa comunicação? É uma questão fundamental para a próxima geração da segurança aérea.